Esse trabalho é um convite a repensarmos nossa relação com a natureza. Quando andamos por uma floresta, nos impressionamos com a beleza e a magnitude das árvores. O que não nos damos conta, porém, é de que o que vemos é apenas uma fração da árvore inteira. O resto dela se encontra escondido bem debaixo de nossos pés. No subterrâneo, existe um outro mundo, um mundo de infinitos caminhos biológicos que conectam as árvores e possibilitam que elas se comuniquem, fazendo com que a floresta se comporte como um único organismo. Nos últimos anos, a ciência tem comprovado que as árvores e o ser humano têm muito mais em comum do que poderíamos imaginar. Assim como nós, elas se comunicam, mantêm relacionamentos, formam famílias, cuidam dos doentes e dos filhos, têm memória, defendem-se de agressores e competem com outras espécies. Algumas são naturalmente solitárias, enquanto outras só conseguem viver plenamente se fizerem parte de uma comunidade. Suzanne Simard realizou um experimento em 1997 com carbono radioativo para medir o fluxo e compartilhamento de carbono entre as árvores. Nesse experimento, ela descobriu que bétulas e abetos de Douglas compartilham não só carbono, mas também nitrogênio, fósforo e água. Bétulas recebem carbono extra de abetos quando uma bétula perde suas folhas, e as bétulas fornecem carbono aos abetos quando estes se encontram na sombra. Com isso, ela percebeu que as duas espécies eram interdependentes. Peter Wolleben encontrou em sua reserva restos do tronco de uma árvore formando um círculo de 1,5 metro de diâmetro. Ao raspar um pouco da casca, encontrou uma camada verde, cor da clorofila, existente nas folhas frescas armazenadas em troncos de árvores vivas, revelando que os pedaços de madeira não estavam mortos. Pelo estado de decomposição, o tronco provavelmente havia sido derrubado há 400 ou 500 anos. Mas como aquelas sobras ficaram tanto tempo vivas? Ficou claro naquele momento que a antiga árvore ainda recebia ajuda das árvores vizinhas através de suas raízes. Cientistas em Harvard descobriram que a maioria dos indivíduos de uma espécie é interligada por um sistema entremeado de raízes, o que possibilita que elas troquem nutrientes e ajudem as vizinhas, nos levando a concluir que as florestas são superorganismos. Mas aí fica a pergunta, por que as árvores são seres tão sociais? Por que compartilham seus nutrientes com outras e com isso ajudam seus concorrentes? Os motivos são os mesmos que movem as sociedades humanas. Trabalhando juntas, elas são mais fortes. Uma única árvore não forma uma floresta, não produz um microclima equilibrado. Fica exposta, desprotegida. Por outro lado, muitas árvores juntas criam um ecossistema que atenua o excesso de calor e frio, armazena um grande volume de água e aumenta a umidade atmosférica, ambiente no qual as árvores conseguem viver protegidas e durar por muitos anos. Mesmo os espécimes doentes recebem ajuda de nutrientes até ficarem curados. E uma árvore que no passado auxiliou outra pode no futuro precisar de uma mãozinha. Geralmente, esse tipo de amizade só existe em florestas naturais. Florestas plantadas mostram um comportamento mais individualista. Como são plantadas, suas raízes são danificadas de forma permanente e parecem nunca se encontrar para formar as redes. Árvores núcleo ou árvores mães são grandes árvores capazes de se conectar a centenas de outras. Elas nutrem sua prole, que cresce no subbosque. As árvores mães enviam excesso de carbono através da rede de micorriza às mudas do subbosque. Isso leva a uma sobrevivência 4 vezes maior das mudas. O sistema de comunicação das árvores não se limita apenas às redes subterrâneas. Quando estão sendo atacadas, algumas árvores exalam um gás de alerta que sinaliza às outras ao redor que surgiu um perigo. Assim, os indivíduos alertados também começam a liberar toxinas. Para se defender e se tornar desagradável ao paladar do agressor, o carvalho, por exemplo, libera na casca e nas folhas tanino, uma substância amarga e venenosa. A árvore precisa de tempo para ativar essa defesa, por isso a cooperação no alerta inicial é fundamental. Quando a notícia se espalha, todos os carvalhos bombeiam o tanino. Toda essa comunicação é facilitada por fungos presentes junto às raízes. Ao longo dos séculos, um único fungo pode se estender por muitos quilômetros quadrados e criar uma rede capaz de ligar florestas inteiras. O fungo cresce na direção de outras árvores e se conecta com fungos parceiros e as raízes das quais estão ligados, formando uma rede chamada Wood Wide Web. Ele transmite sinais de uma árvore a outra e as ajuda a trocar notícias sobre insetos, secas e outros perigos. As pesquisas sobre quais e tantas informações são trocadas ainda estão no início. Quando as árvores ficam enfraquecidas, talvez não percam apenas a capacidade de defesa, mas também de se comunicar. Isso explicaria por que os insetos escolhem atacar espécimes debilitados.
Sem acesso à rede, ela não recebe sinal de perigo iminente e acaba devorada por lagartos e besouros. Ao se associar com fungos, as árvores também multiplicam sua superfície de raiz e assim captam muito mais água e nutrientes. Além disso, o micélio também combate espécies intrusas, inclusive ataques de bactérias e outros fungos. Desde que a relação seja benéfica, fungos e árvores podem viver séculos em parceria. Se a relação se complicar entre o fungo e sua árvore hospedeira, o fungo pode tomar uma medida radical, como mostra o pinheiro da espécie Pinus strobus, com seu parceiro Lacária bicolor, cogumelo que, em caso de falta de nitrogênio no solo, solta um veneno que mata pequenos animais como os colêmbulos, insetos que, ao morrer, liberam nitrogênio de seus corpos e se transformam em adubo para a árvore e para o fungo. Apesar da existência de toda essa rede que consegue fortalecer as florestas, elas também são vulneráveis não apenas a perturbações naturais, mas a um alto grau de extração e desmatamento. Portanto, não devemos nos preocupar apenas com a utilidade material das árvores, mas cuidar delas também por seus pequenos mistérios e encantos. Pouco se sabe sobre esse mundo subterrâneo, mas quem sabe um dia talvez sejamos capazes de decifrar a língua das árvores e elas nos contarão histórias incríveis.